Boa noite, amigos. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui na Fraternidade Espírita Amor e Luz, essa casa que nos proporciona o encontro, reencontro com amigos encarnados e desencarnados. Hoje nós estamos convidados a compreender um pouco mais sobre a questão da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, daí nós vamos remontar ao Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857. Foi publicado em Paris esta obra, que contém 1019 perguntas e respostas, onde as perguntas foram elaboradas pelo codificador francês Allan Kardec, e respondida por diversos médiuns em várias partes do mundo inteiro. Então, usando toda essa metodologia, esse critério de pesquisa, ele obteve respostas da espiritualidade superior, trazendo, portanto, para nós a doutrina consoladora que esclarece, que acalma, que nos orienta e que nos traz o convite permanente de buscarmos compreender, através dos estudos, essa consolação tão necessária para os nossos corações que buscam a paz, a fraternidade, a esperança e a fé. Essa fé proposta pelo Espiritismo, que é a fé raciocinada, bem diferente da fé cega, uma fé que nos dá segurança, porque nós temos respostas, obtendo, portanto, essa fé que tem raciocínio lógico, essa fé raciocinada. Então, os livros da codificação espírita, iniciada pelo Livro dos Espíritos, são cinco obras básicas. Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, no ano de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, portanto, completando este ano 160 anos, e o Livro dos Espíritos, o primeiro, completou este ano 167 anos. Em seguida, o livro O Céu e o Inferno, que tem 159 anos. E completa também a Gênese, que é a última obra da codificação espírita, do Pentateuco espírita, 156 anos, porque foi editada em 1868. Então, essas 5 obras básicas, elas contêm toda a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, como queiramos designar. Neste Pentateuco, nessas 5 obras básicas, portanto, nós temos todas as respostas que hoje a humanidade se detenha a elaborar. No Livro dos Espíritos, este livro, na primeira questão, Allan Kardec pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, porque não personaliza, não traz a humanidade para essa resposta, mas ele questiona quem é Deus, que é Deus. E os Espíritos nos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós vamos, então, ampliando o nosso raciocínio, desenvolvendo a nossa inteligência, buscando compreender esse Deus, Pai, bondoso, misericordioso, justo e bom, que criou leis perfeitas, e que não precisam, em tempo algum, serem modificadas. Bem diferente da lei dos homens, porque são feitas pelos homens, portanto, espíritos ainda como nós, naturalmente, nessa caminhada de imperfeição, buscando, através do dia a dia, através da vivência nas milhares e milhares de reencarnações, desenvolver a nossa inteligência para percebermos aonde estamos, como está a nossa sociedade atual e, portanto,
ao percebermos, vamos criando leis humanas para o processo da nossa tão necessária reeducação espiritual. No entanto, essas leis, por serem criadas pelos homens, naturalmente elas precisam ser modificadas de tempo a tempo, porque o homem vai também evoluindo. E aí essas leis, naturalmente, procuram a cada tempo serem mais justas, mais humanas e se aproximando de forma muito lenta, sabemos, das leis divinas. As leis divinas, por sua vez, criadas por esse Deus perfeito, único, inteligência máxima do universo, são perfeitas, não precisam de modificações em tempo algum. Daqui a milênios de ano, essas leis serão as mesmas. Não será necessário haverem, portanto, ajustes, reajustes, de forma alguma. E, diante dessa inteligência, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 614, argumenta aos espíritos superiores e obtém a resposta através dos médiuns. E a pergunta que ele faz é: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos nos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, ou o que deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, quando dela se afasta. É a questão que consta no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem várias partes e na terceira parte ele trata das leis morais. E nós sabemos que existem as leis materiais que regem a matéria e as leis morais que regem as leis espirituais. E nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos, portanto, somos convidados, a estudarmos, a nos debruçarmos sobre esses 12 capítulos que precisamos ler, estudar e buscar compreender, onde constam todas as leis morais, que são a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, e a lei da perfeição moral. Então, hoje, quando nós estamos sendo convidados a buscar compreender um pouco mais essa questão da lei de causa e efeito, lembrando que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa que corresponde. Então, nós vamos nos deter um pouco mais na lei de liberdade. Lei de liberdade. E aí, na questão 872, no Livro dos Espíritos, nós temos uma maravilha de descrição intitulado Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. É muito importante essa leitura, porque nos traz reflexão de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. E Chico Xavier traz uma mensagem onde ele diz: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Partindo do princípio de que a única e verdadeira liberdade que realmente o ser humano tem é o ato de pensar. Aí nós somos inteiramente livres. Nós podemos alçar grandes voos através do pensamento. E os Espíritos nos dizem que aí ninguém pode nos pôr peias. Ninguém pode nos aprisionar em relação a essa liberdade de pensar. E desde que nós elaboremos um pensamento, o próximo passo será uma atitude, uma ação. Ora, se nós somos livres para pensar o que quisermos,
Portanto, nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, o que nós desejarmos, o que nós almejarmos. No entanto, a consequência das nossas atitudes, dos nossos atos, nós não vamos poder transferir para outra pessoa. Nós somos responsáveis pela consequência das nossas atitudes, dos nossos atos. Então, na questão 843, falando da lei de liberdade, mais uma vez Allan Kardec questiona: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta, como falamos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, livre-arbítrio significa essa liberdade que nós temos de pensarmos, de agirmos, de fazer da nossa vida o que nós queremos. E aí podemos questionar, mas por que que tantas vezes nós buscamos uma vida retilínea, nós nos dedicamos ao bem, nós buscamos a verdade, nós buscamos, lutamos para que a nossa vida seja pautada com uma condição moral que nos eleve, que nos seja digno, que nos honre? E por que tanta tragédia, às vezes, conosco, de forma individual, na nossa família, no planeta? Por quê? Se Deus é bom, se Deus é justo, então por que nós sofremos? Se nós só pensamos o melhor, queremos fazer o melhor, e por que o sofrimento? E nós vamos recordar, na condição que somos estudantes espíritas, que nós somos espíritos imortais. Jamais deixaremos de existir. E gostamos sempre de lembrar que o suicida, ele sofre porque ele mata o corpo, mas ele não consegue matar a si mesmo. Exatamente porque a vida eterna é uma lei criada por Deus. Diante dessa realidade de espíritos imortais que somos, nós retornamos ao corpo físico tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso reajuste, para a nossa reeducação. Portanto, nós já tivemos milhares e milhares de reencarnações, isto é, de existências corporais, que já se passaram, que nós não lembramos. Já tivemos corpos diferenciados, em várias raças, com várias cores, com vários modelos. Já vivemos isso. Hoje, nós estamos aqui, utilizando esta forma física, este modelo, inserido neste grupo familiar, vivendo, participando, aprendendo e colaborando com o progresso desse estado de Roraima, inserido nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como nos lembra Humberto de Campos. No livro, inclusive, que nós recomendamos a leitura, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí buscamos compreender que o sofrimento que ora estamos vivenciando é consequência das nossas atitudes. Mas como assim? Se nessa existência eu não consigo encontrar justificativa que possa me explicar, que possa fazer com que eu creia que eu pratiquei um ato que não deveria e agora estou obtendo este resultado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos intitulado Justiça das Aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse livro onde está reunido todos os ensinamentos de Jesus, explicado com a riqueza de detalhes, de forma muito clara, o que os espíritos dizem sobre o que Jesus falava na época. E no Evangelho, nesse capítulo 5, Justiça das Aflições, nós vamos entendendo que a aflição que nós estamos vivendo hoje, esse sofrimento de agora, pode estar contabilizado numa existência que já passou. Então, esse sofrimento, a causa
está lá nas vidas passadas, que de alguma forma nós nos equivocamos, nós buscamos acertar e erramos, nós nos comprometemos com a lei divina e, como sabemos, somos os responsáveis e precisamos reparar. Nós nos arrependemos e nós precisamos pôr à prova, precisamos reparar essa falha, esse erro que nós chamamos de resgate. É um resgate, é um pagamento de conta. Está lá no passado. Por que eu não lembro? Será que não era melhor que nós nos lembrássemos desses erros milenares? E voltamos a lembrar que o nosso organismo hoje não suporta essas lembranças. Imaginemos que, enquanto criança, adolescente ou na vida atual, nós vivenciamos certas situações, porque nós produzimos isso, e não foi muito confiável, não foi muito bom. Essas lembranças me trazem mal-estar e eu prefiro não lembrar. Então, se nós nos incomodamos com lembranças da vida atual, que não nos compete mais relembrar, trazer a mente para o consciente, porque nos faz mal, porque nos deixa arrependido, nos deixa chateado, como é que nós iríamos suportar a carga, a bagagem, as lembranças, as recordações de milhares e milhares de existências? Por essa razão, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos proporciona, como forma de amor, uma nova reencarnação, isto é, o retorno do espírito à carne, ao corpo físico. Ele mergulha e o esquecimento se faz. À medida que a grávida vai aumentando os meses de gravidez, esse campo vibratório do perispírito, que é esse corpo espiritual que nós temos, que utilizamos para sonhar, por exemplo, é o corpo espiritual que nós permanecemos com ele após a morte do corpo físico, e à medida que essa gravidez aumenta, esse corpo vai diminuindo a sua forma e essa vibração perispiritual promove o esquecimento do passado. Muito bem. Hoje nós estamos vivenciando este sofrimento. Quem o sofre na humanidade? Todos temos essa bênção que Deus envia a seus eleitos. Lá no Evangelho ele fala assim, a dor, o sofrimento. Hoje, enquanto estudantes espíritas que somos, nós vamos compreendendo que o sofrimento, esse pagamento de contas, não é castigo, é bênção, é oportunidade de reajuste. É difícil? É óbvio. Não é fácil sofrer resignadamente, mas é uma proposta, é um convite. E à medida que nós vamos compreendendo a razão e o porquê do sofrimento, a possibilidade de nós nos resignarmos, ela é maior. Ela se aproxima mais desse acalento, desse consolo, dessa conformação. Então, como ele diz, sem essa liberdade de pensar, sem essa liberdade de agir, nós seríamos máquinas. Então, o sofrimento ou a causa dele está nas vidas anteriores, ou está mesmo na vida atual. Agora, antes de ontem, semana passada, há 2 anos atrás, aconteceu esse e aquela situação que promoveu esse sofrimento. Se nós tivéssemos ficado mais a tempo, se nós estivéssemos mais alinhados com o convite que Jesus nos faz, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. Quer dizer, tantas vezes quanto sejam necessárias. Destruir o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, etc, etc. Todos nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. Mas sabemos que a nossa distância de compreensão, o nosso quilate de amor frente a de Jesus é imensa distância. Mas nós estamos a caminho. Por isso ele disse que iria enviar um consolador. Porque na época nós não entendemos corretamente o que ele nos disse. Nós viramos as costas. Nós fomos indiferentes. Quantas vezes fomos convidados?
Em outras palavras, preste atenção, eu estou aqui, olha só, eu faço assim, faça como eu faço, mas nós não nos interessávamos por essa proposta. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de despertar a nossa consciência para compreender, para buscar absorver um pouco mais e ter coragem, determinação, vontade firme de colocar em prática o que Jesus ensinou. Hoje nós sabemos que as pessoas que ganham troféus, que são vitoriosos, que recebem aplausos nessa ou naquela profissão, eles treinaram muitos e muitos anos, tantas vezes. E nós precisamos treinar também o perdão, o carinho, a tolerância, a paciência, a ciência da paz. Nós não conseguimos assim, só porque nós queremos. É necessário um treinamento todo dia, todos os dias. Aproveitando o convívio com os familiares, que são espíritos comprometidos. E nós estamos inseridos nesse grupo familiar. Nós pedimos a companhia de todos eles. Nessa salada de mentes, nesses espíritos reunidos, cada um no seu processo de evolução diferenciado, existe uma necessidade urgente, benéfica, salutar, necessária para o nosso progresso espiritual. Amar. Amar como Jesus amou é a proposta, mas nós vamos percebendo que ainda amamos de forma egoísta. Eu só quero amar quem é da minha família, quem não for não me interessa. Eu só quero amar quem é da minha religião, quem não for não me interessa. E a proposta de Jesus, o convite de Jesus é amar ao próximo, e o próximo é toda a humanidade. E essa dificuldade nós temos, mas nós estamos nessa família exatamente com essas pessoas que são difíceis, que nos dão trabalho, que nos tira do sério, como a gente costuma falar. São exatamente essas pessoas, essa pessoa que é a pérola, que é a lição primorosa para a nossa decolagem no caminho espiritual. Lembramos também que nós estamos encarnados aqui, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E nesse planeta de provas e expiações, a quantidade de espíritos inferiores é muito maior. Pessoas que ainda se comprazem no mal, que ainda não conhecem o bem. Porque o mal não é lei divina. Deus nos criou para sermos felizes, para fazermos o bem, para atingirmos esse estado de perfeição que ele conseguiu. Então, a quantidade é muito maior de vibração do mal, os crimes, as tragédias que se vê. Mas esse planeta também está dentro da programação de escalar, de evoluir. E o próximo passo é ele ficar na condição de planeta de regeneração, onde a quantidade de espíritos do bem será maior do que a quantidade de espíritos que vibram no mal. E nós já estamos vivenciando isso. Milhares de espíritos bons já estão reencarnando no planeta, para exatamente fazer essa impulsão do progresso espiritual. São crianças que hoje estão chegando e que sabem muito mais que nós e trazem uma bagagem moral muito maior que a nossa. Mas tem um propósito, é espalhado no planeta inteiro, estabelecer um novo nível, um novo momento para o planeta Terra, que é o planeta de regeneração onde nós queremos chegar, e vamos trabalhar para que nós sejamos merecedores de reencarnar novamente aqui, já encontrando o planeta noutra condição, e por isso precisamos também fazer a nossa parte. Então, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, responsabilidade nossa. Nós somos os construtores da nossa própria evolução. Os nossos problemas, por maiores que sejam, eles devem ser resolvidos por nós. Ajuda? São muitas. A família, os amigos,
os amigos encarnados, desencarnados, os anjos de guarda, espíritos devotados ao bem e à verdade, que estão sempre buscando sintonizar mentes que procuram o bem e a verdade. Porque é assim que nós nos comunicamos com os espíritos. É assim que nós nos comunicamos com o nosso anjo de guarda, através do pensamento. Allan Kardec disse que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Palavras de Allan Kardec. Então, encerrando, nós trazemos aqui Emmanuel, através de Chico Xavier, do livro Passos da Vida, onde ele nos diz: cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões do livro da vida, para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Nos diz também que não ouvides que cada pessoa a cruzar-te o passo na trilha das horas é uma oportunidade de construção espiritual. E conclui: analisa assim o que fazes, porque desejes ou não desejes, estás implantando algo de ti mesmo na obra divina. Somos co-criadores. Jesus espera por nós, nosso modelo e o nosso guia. Que a paz do Mestre possa ficar aqui conosco, hoje e sempre. Muito obrigada.